Oi pessoal, estamos aqui na nossa segunda aula sobre enfermagem na clínica médica, da nossa sequência de vídeos sobre enfermagem na clínica médica. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os conceitos relacionados ao processo saúde-doença. Então o conceito sobre o processo saúde-doença, ele sofre uma evolução histórica e nós vamos acompanhar aqui algumas das principais vertentes que norteiam aí esse conceito de saúde, esse conceito de doença, e que implementados vão aí conceder uma direção no processo saúde e doença. Então vai qualificar aí um conceito sobre o processo saúde e doença. Então o conceito histórico sobre saúde e doença, nós precisamos destacar que o conceito histórico de saúde e doença, ele sofre uma evolução ao longo do tempo. E essa evolução ela é resultado de uma conjuntura social, de uma conjuntura econômica, política e cultural. Então ele passeia por esses diversos pontos: aspecto social, econômico, político e histórico. Ele não é a mesma coisa, não é considerado a mesma coisa para todas as pessoas. Saúde para uma pessoa pode ser vista de um plano de fundo pelo fato de a pessoa não estar com alguma doença, não estar acamado. Por outro lado, algumas outras pessoas vão se qualificar como saudáveis pelo fato de possuir até alguma doença, tem uma hipertensão arterial, tem um diabetes, mas não está sentindo nada, não está sentindo nenhuma complicação. Então, para ele está tudo legal, está tudo bem. Ele depende da época e do lugar e da classe social em que a pessoa está inserida. E também vai depender dos valores individuais e das concepções científicas, religiosas e filosóficas. Então tem toda esse plano de fundo a ser levado em consideração. E a concepção sobre doença vai variar também entre as pessoas. Por exemplo, nós vamos trazendo aqui alguns pontos. Por exemplo, a masturbação, que durante muito tempo era considerada uma conduta patológica, que era capaz de resultar em desnutrição e em distúrbios mentais. O tratamento para o paciente que era pego praticando masturbação, promover dieta, imobilizar o paciente e até eletrochoque. Aí você imagina, né? Tinha muita gente ferrado já aqui na sociedade moderna se isso tivesse chegado até hoje, que você encontra até no meio da rua algumas cenas aí que são aberradoras. É claro que você precisa avaliar o contexto dessa prática, porque muitas vezes a pessoa padece de problemas psicológicos e que não tem noção de tempo e espaço. Mas tem aí os sentimentos carnais. E aí ela tem esses desejos, né? A fisiologia dele trabalha dentro de um padrão regular entre todos os seres humanos. E ele tem sensações, tem necessidades, como dizia minha santa vozinha, que Deus a tenha, tem necessidades, e aí ele quer satisfazer suas necessidades de alguma forma, né? Então encontra o prazer a só e vai fazer. Mas o problema é que muitas vezes ele faz isso no meio da rua. Aí já temos um problema, aí já se enquadra no crime de atentado ao pudor, e aí, como eu disse, tem que avaliar quem é a pessoa que está fazendo aquilo. Porque se tem algum problema psicológico, precisa se encaminhar aí na busca de tratamento. O desejo de fuga dos escravos. Agora imagine aí. Escravo lá sofrendo no trabalho, né? Fugia. Olha lá, loucura para eles, né? Tinha nome esse problema. O escravo que fugia é porque ele sofria de uma enfermidade chamada draptomania. E a draptomania tinha cura. Era pegar o escravo, capturar o fugitivo e dar-lhe uma surra, açoite. Bota aí 100 chibatadas. Nunca mais aquele escravo ia querer fugir. Por quê? Porque ele agora está curado da draptomania. O desejo de fuga não vai mais existir. Curou. Quem é que levando 50 chibatadas, 100 chibatadas, ainda ia querer pensar em fugir, né? Antes pensava em morrer. Mas eles tratavam como se fosse uma enfermidade, uma patologia psicológica. E tinha nome. Então, para a gente ver a evolução desses conceitos. As doenças, elas acompanham o ser humano, essas doenças, elas vêm acompanhando o ser humano desde os primórdios da humanidade, elas evoluem com a humanidade. A humanidade ela desenvolveu diferentes conceitos do que vem a ser saúde, do que vem a ser doença. Por exemplo, nós temos a concepção mágico-religiosa, que considerava que a doença era resultado de forças alheias e que a doença em si era resultado de um pecado
ou de alguma maldição que tinha sido jogada sobre a pessoa. Você fez algo e agora você... E a gente, infelizmente, a gente vê ainda esse conceito prevalecendo na sociedade contemporânea. Isso vem aí dos primórdios da humanidade, como eu disse, mas a gente vê, infelizmente, isso ainda ser cultivado por pessoas, inclusive por profissionais de saúde. Muito cuidado com essa concepção que a gente pode desenvolver. A gente desenvolve isso no nosso convívio cultural e levar isso para a nossa prática profissional. Então isso aí já vem dos primórdios da humanidade, mas nós, enquanto pessoas profissionais da área da saúde, temos que saber corrigir isso na nossa conduta. Não podemos levar isso para a nossa conduta pessoal, guiar as nossas ações por esse tipo de entendimento. Do mesmo modo, nesse conceito de doença, na concepção mágico-religiosa, a pessoa que possuía alguma doença era resultado também de uma maldição. Alguém lhe jogou uma macumba, alguém lhe jogou uma praga, e agora você vai pagar pelo resto da sua vida aí com essa doença. Então não podemos nos guiar por esse tipo de situação. Para os antigos hebreus, a doença era considerada aí um resultado, um sinal da cólera divina. Você praticou alguma atitude, o pagamento é você padecer doente. Então era Deus que estava enfurecido. E isso acompanha, inclusive, o livro bíblico. Ele também é um livro que tem o aspecto histórico que deve ser levado em consideração. Lá no livro de Êxodo, no livro de Êxodo nós vamos encontrar, no capítulo 15, né, versículo 26. Eu sou o Senhor e a saúde que te trago. É a saúde que te trago. Então Deus era o Senhor, dono da vida, da saúde, e Ele era capaz de dar saúde, mas também, em razão de algumas atitudes, poderia ali premiar com uma doença, com uma enfermidade, para reparação dos pecados. De Deus vem toda a cura. Nós encontramos isso lá em Eclesiastes, no capítulo 38, versículo de 1 a 9. Então, de Deus vem toda a cura. Se o paciente está doente, se a pessoa está doente, está enferma, bastava ter fé que adquiria a cura. Nós sabemos que a fé é uma energia de vital importância para que a pessoa possa entrar no processo de cura, para evoluir bem no tratamento. Mas em determinadas situações, a fé é necessária, mas é necessário também a ação de medicamentos que irão fazer aí com que o processo de cura chegue. A lepra, por exemplo, nesse período, né, era considerada aí uma situação em que o indivíduo estava com algum demônio, estava possuído, e aí a pessoa era segregada da sociedade, era jogada à margem da sociedade, era isolado. E hoje nós sabemos que ela era resultado de uma ação pecaminosa. E hoje nós sabemos que a situação é totalmente diferente. É uma doença infecto-contagiosa e que precisa de tratamento e não de segregar o indivíduo da sociedade. Nós precisamos tratar o paciente. A lepra, que aquele período era assim considerado. Jesus curou o leproso, inclusive nós temos isso. Nós sabemos hoje que a lepra é nada mais, nada menos do que a hanseníase e que tem cura. Então nós não precisamos segregar o paciente, nós precisamos tratar o paciente. Hipócrates, pai da medicina, ele já tinha uma visão, né? Ele viveu aí 460 anos antes de Cristo, mas com ele já vinha uma visão que já abria caminhos para as novas concepções. E a visão dele, a gente vê que, apesar de estar aí com mais de 2.000 anos, né, 2.400 anos atrás, mas é uma visão que é muito contemporânea nossa. Então, uma visão, a gente pode até dizer que é atemporal, porque ela conseguiu ultrapassar essa barreira aí de mais de 2.000 anos. Ele dizia que a doença chamada sagrada não é, na concepção dele, mais divina ou mais sagrada que qualquer outra doença. Tem uma causa, essas doenças tinham uma causa natural, e a origem supostamente divina, ou seja, para ele refletia nada mais nada menos do que a ignorância humana. Então nós temos uma concepção que muitas pessoas que estão no instante hoje, no instante agora, não conseguiram evoluir nessas concepções. Ainda hoje consideram que as doenças que as pessoas estão sofrendo com naturalidade, resultado aí de uma praga ou resultado de ação de algum pecado, né? Então, e aí pregam que Deus é amor, que Deus é bondade, e de repente é um Deus que está castigando a gente. Nós precisamos evoluir nesse contexto. Ele postulou, na sua concepção, a existência de 4 fluidos corporais. Esses fluidos eram a bile amarela, a bile negra, o fleuma e o sangue.
o sangue a saúde era baseada no equilíbrio desses elementos. Esses elementos precisavam estar em harmonia, estar em equilíbrio para que a saúde pudesse ser estabelecida no corpo humano. E aí vinham alguns fatores de adoecimento. Ao longo do tempo a gente passou a observar esses fatores de adoecimento, que são o ambiente, os miasmas, que são as emanações do solo. Solo contaminado é fator de adoecimento, e nós temos aí as causas também endógenas, ou seja, os fatores de adoecimentos que estão inerentes ao próprio organismo. As doenças metabólicas são fatores aí de natureza endógena. Alguns autores também trazem aí suas contribuições para a concepção de saúde e de doença, por exemplo, Paracelsus, que ele atribui o adoecimento a fatores externos, as causas externas ao organismo. Porém, nós vamos entender que esse conceito ele é importante, mas ele precisa evoluir. Nós não podemos olhar as doenças só como fatores externos. Nós temos as doenças que são, como a gente citou, resultante da ação do próprio organismo, os fatores endógenos. René Descartes ele postulava um dualismo corpo-mente, onde ele dizia que o funcionamento do corpo era tipicamente como uma máquina, precisava essas peças do nosso organismo estar em harmonia para que as coisas funcionassem bem. Se uma desequilibrava, iria comprometer o funcionamento das demais. François Xavier Bichat, ele dizia que saúde era o silêncio dos órgãos. Saúde, o silêncio dos órgãos. Uma frase muito profunda, porque se nós analisarmos a saúde como o silêncio dos órgãos, nós queremos dizer que o fato de não estar percebendo o funcionamento do nosso corpo indica que está tudo bem. Porém, se nós começamos a sentir algumas reações, indica que alguma coisa está dando errado. Então, os nossos órgãos falam conosco. E nós precisamos aprender a ouvir esse organismo. Nós temos que treinar o nosso paciente também para isso, chamar a atenção do nosso paciente para isso. A aceitação da doença na concepção de Pascal era trazida aí, né, uma concepção que é um caminho para a aceitação da morte. Aceitar a doença é aceitar a morte. Nós vamos aceitando que a morte é uma condição natural, e também para ele, além de aceitação da morte, uma aceitação de Deus. Eu lembro que em minha faculdade de biologia, um professor estava fumando muito tranquilamente, e eu disse para ele: professor, esse cigarro lhe mata, professor. Ele olhou para mim e respondeu: Luiz, qual é a forma de ver Deus? Eu digo: se você está apressado, então arrocha. Fume logo, você está fumando uma carteira, fume duas, que aí você encontra mais rápido com ele. Nem sabia para onde é que vai, né? Depois que fazia a travessia, mas era a concepção dele. Então, assim, esse daí pode dizer que já aceitou a morte. Os românticos, por exemplo, também tinham essa aceitação da morte, era o prazer em estar doente, o prazer em sentir-se doente. Lá no romantismo, na escola literária que teve em evidência no Brasil do ano de 1836 até 1881, os românticos, a geração ultrarromântica, guiada aí por Álvares de Azevedo, né, é um bom recado a respeito disso, da forma como ele aceitava a morte, como ele cultuava a morte, e às vezes até ria da morte. Eu lembro que tem um poema dele que diz: coração por que tremes, vejo a morte, ali vem, lazarenta e desdentada. Que noiva, devo então dormir com ela, se ela ao menos dormisse mascarada? E também um poema aí, né, que ele ri da cara da morte, Manga da Morte, diz que é uma cidadã feia, desdentada. E em outra passagem, ele, no seu poema Lembrança de Morrer, ele relata: quando em meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebras demente. Lá no final do poema ele diz: descansem o meu leito solitário, nas florestas dos homens esquecidas, a sombra de uma cruz escrevam nela, foi poeta, sonhou, amou na vida. Então era um camarada que já estava se contentando com a morte, já dizia até como é que tinha que ser gravado lá na sepultura dele. Foi poeta, sonhou, amou na vida. Já tinha que deixar um epitáfio lá, essa frase escrita no seu túmulo. Esse poema, escrito aí 30 dias antes da morte dele, foi recitado por Joaquim Manuel de Macedo. Então, enfermagem também é literatura, né? Então a gente traz isso aqui como exemplificação, como é que eles trabalhavam a temática da morte. Enquanto alguns outros poetas da literatura viam a morte aí como um drama, lá no romantismo eles viam como uma amiga, uma noiva,
companheira da estrada. As concepções modernas elas vão evoluindo à medida que nós também temos o desenvolvimento tecnológico. A Revolução Pasteuriana ela ajuda nesse processo. O desenvolvimento do microscópio permite conhecer os micro-organismos e com o conhecimento sobre esses micro-organismos nós passamos a visualizar um mundo além dos nossos olhos. Além do nosso olho nu, a gente consegue conhecer os micro-organismos com fatores de adoecimento. Isso vai ajudar na produção de soro, na produção de vacinas, mas também, porque nós agora temos um inimigo conhecido, mas também nos ajuda a conhecer que algumas determinadas doenças, ela tem como agente causador um inimigo que antes era invisível e que agora passa a ser conhecido. Essa revolução ela ajuda na identificação desses fatores etiológicos. E aí, com isso, nós vamos trabalhar a prevenção e a cura dessas doenças, a partir agora de um organismo conhecido.